Bom, a nossa aula hoje de ciência é para correção da lição de casa que a Pro deixou para vocês. Eu li com vocês o texto da página 51, que fala da brasileirinha em flor, que é a nossa árvore, que é o pau-brasil. Fala das características da flor, né? Que ela é amarela, suas pétalas são amarelas, e a do meio é amarela com vermelho. Então ela se destaca bastante. Ela é uma planta que durante muito tempo ela foi muito explorada, né? Tanto que ela hoje em dia ela é uma planta em extinção, né? Tem pouquíssimos lugares, tem poucos lugares que tem o pau-brasil, devido ao motivo de vários europeus, quando vieram para cá, né? Os portugueses chegaram, aí viram que era uma árvore que tinha um corante, né? Muito bom para dar cor, né? Algumas coisas que eles precisavam, e começaram então a tirar do nosso país, do Brasil, de forma exagerada, o pau-brasil. Então, com isso, durante muitos anos, foram tirando, não foram replantando, o que acontece? Acaba, né? Então, tudo aquilo que a gente tira e não vai repondo, vai acabando. É como o reflorestamento. Por isso que se fala tanto do reflorestamento, porque quando você tem empresas que têm a liberação para retirar as árvores, porque precisa fazer o papel, que precisa fazer os móveis, porque precisa para vários outros produtos, mas eles precisam fazer o reflorestamento dessas árvores, porque se não fizer o reflorestamento, elas acabam. Elas acabam e entram em extinção. E foi o caso do pau-brasil. Retiraram tanto de maneira exagerada, sem pensar, né, que um dia pudesse acabar. Não se importaram com isso. E é uma árvore em extinção. Uma árvore que leva o nome do nosso país, né, pau-brasil. Por quê? Brasil, porque havia muito dessa árvore. Então o pau-brasil, nosso país acabou tendo o nome de Brasil, né? Então, uma flor muito bonita, como a gente observa aqui no nosso livro. Aqui, ó. Vocês têm aí também a imagem. Então, dá pra ver que ela é bonita mesmo. Olha que linda que ela é, né? E, a partir disso, dessa retirada exagerada, sem cuidado, a gente acaba perdendo um dos recursos, assim, naturais, né? Algo da natureza que é muito bonito. E a gente vai ficando sem opção, né? Agora as pessoas, as crianças que nascem, quase não vão ver mais esse tipo de árvore. Então, não é legal, né? Então, se a gente retira, a gente planta de novo, né? E então agora a gente vai fazer a correção da página 52, que fala, que é o estudo sobre o nosso pau-brasil, né? A nossa árvore brasileira. De acordo com o texto, responda aos itens. Essa é a página 52, tá, gente? Letra A, que partes da planta foram mencionadas no texto? Tronco, galhos, frutos e flores. Foram essas partes que foram mencionadas no texto. Letra B. Qual é a função da pétala chamada de estandarte? Que é aquela que a gente falou que é mais bonita, que aparece mais, que chama mais atenção. Então, estandarte é porque ela chama atenção, né? Porque ela se destaca. Você olha para a planta e diretamente você já foca o seu olhar naquela pétala que ela é amarela e vermelha, né? Porque ela é diferente. Então, aqui, qual é a função dessa pétala chamada de estandarte?
O que que acontece? Ela atrai os polinizadores. E o que é um polinizador? Polinizadores são aqueles, os animais, insetos, que levam o pólen de uma planta para outro lugar, né? Então, nesse caso aqui, os polinizadores são as abelhas, no caso aqui da estandarte. As abelhas vão até a flor e ali tira o pólen, né, que é como se fosse uma sementinha. E nessa caminhada que a abelha vai de um canto para o outro, vai de um lugar para o outro, né? O que acaba acontecendo? Algumas sementinhas vão caindo e nisso vai havendo a polinização, né? E vai surgindo outras árvores. Então, as abelhas nesse caso, elas assim, elas servem como carregadoras, né? Semeadoras do pólen, né? Então, por isso que elas são chamadas de polinizadores. Então, a resposta fica assim: atrair os polinizadores, que são as abelhas. Não esqueçam de colocar o ponto final no final das frases. Terminou a frase começa com letra maiúscula, vocês já estão fazendo com letra cursiva, letra de mão, que a Pro já explicou para vocês, que a letra de mão é a mesma letra cursiva, né? Então, às vezes vocês confundem, mas é a mesma. É a cursiva, é a de mão. Então, começa a frase com letra maiúscula e termina com o ponto final. Para encerrar, para que terminou a frase, tá bom? Bom, por que é importante a presença de exemplares do pau-brasil nas áreas urbanas? Porque qual a importância de ter a presença de algumas árvores ainda do pau-brasil em cidades, em áreas urbanas, cidades, né? É para contribuir com a polinização entre os espaços urbanos e áreas naturais. Então, essa polinização que tem lá no campo, né, nas áreas urbanas, nas áreas naturais, ela acontece chegando nas cidades. Então, na cidade, é importante que tenha árvores também. Então, essa polinização, ela contribui para que haja essa nova planta na cidade, né? As nossas cidades precisam de árvores, de plantas, do verde, porque devido a muitas construções, onde tinha muita área verde, né, muitas áreas com árvores, com vegetação, elas foram retiradas, porque construíram muitos prédios. A cidade de São Bernardo mesmo, Ruas de Ramos, sempre foi com muitos lugares, com muitas árvores, com muitas plantas. E hoje a gente já vê bem pouco, né, bem pouco mesmo, relacionado com o passado, com tempos antigos, ela tem poucas árvores, né? Antes tinha bem mais árvores, tá? Bom, o pau-brasil, agora a letra D. O pau-brasil é uma planta terrestre ou aquática? Ela vive na água, que é aquática, ou ela vive na terra? É plantada na terra, então ela é uma planta terrestre. Letra E. Por que você acha que o pau-brasil está ameaçado de extinção? Exatamente pelo fato de ter sido tão explorada, ter sido manipulada de maneira tão sem controle, que acabou ficando em extinção. Então, não teve um controle para que não acabasse. Então, dessa maneira, essa forma que eles usaram de retirar o pau-brasil de qualquer jeito, sem pensar no amanhã, que pudesse não ter mais, foram fazendo, foram tirando, foram cortando, até que acaba, né? Até que acabou. Então, é esse o motivo, tá bom? Bom, ainda na 52, nós temos mais atividades, que era para observar as imagens e associar as plantas ao tipo de ambiente em que vivem, né? Onde vivem, que é essa parte aqui de baixo, ó.
essa parte aqui. Aqui nós temos algumas plantas, essas imagens aqui. E a primeira imagem, ela é uma melancia. A segunda, uma orquídea, uma flor, planta. E a terceira é o aguapé. O aguapé, ela é muito característica também da Amazônia, porque ela se dá melhor, ela resiste melhor, né, num lugar de calor, que tenha calor. Então, o aguapé é mais característico da Amazônia também. E aí tem lá, pra gente, tem os 3 pontinhos embaixo, pra gente colocar quais são as plantas, ó. A planta epífita, que a Pro explicou que a planta epífita é aquela que sobrevive, que vive junto da outra, né? Como, por exemplo, a orquídea que nós temos aqui, ela vive em outra planta. Planta aquática é o aguapé, olha lá, ela tá na água. E uma planta terrestre, a melancia. Então, ficou orquídea, que é a epífita, planta aquática, aguapé, e planta terrestre, melancia. Na página 53, era o desenho que vocês iam fazer de uma planta, né? Isso daqui, e aí é pessoal de vocês. Só que aqui vocês coloquem assim, aqui em cima, ó, vocês colocam, vocês vão escrever assim, trabalho remoto. Porque a professora vai saber que enquanto nós estávamos em casa, tendo as aulas online, tá? Então, escreve assim, trabalho remoto. Porque agora não tem como a professora ver de cada um. Então, quando voltar, que a professora vai ver, né? Então, escrevam aqui, ó, trabalho remoto. Ah, nas outras páginas, se vocês acertaram, depois que corrigiram, pode dar o certo, que a professora sempre pede para vocês colocarem o certinho, tá? Bom, para terminar nosso capítulo 4 de ciências, nós temos na página 54 um quadro que nós vamos relembrar. Olha só, aqui nós temos, ó, as escritas, onde nós temos que colocar o que equivale a essas escritas aqui. Então, vamos fazer o seguinte, ó. A primeira tá escrita assim, biodiversidade, vou ler primeiro eu vou ler para vocês o enunciado da questão, tá? Retome os conteúdos trabalhados nesse capítulo e sintetize-os preenchendo o diagrama com as palavras que faltam. Então, na biodiversidade e no conjunto de seres vivos, nós vamos colocar animais. Depois nós temos plantas. Produzem seu próprio alimento. Podem ser terrestres, é aquática. Aquática já está escrito. Então, no lugarzinho aqui em cima, onde podem ser, são terrestres ou aquáticas. Então, vocês vão escrever terrestre. Vindo aqui para o lado do diagrama, agora aqui, ó, né, desse lado, nós temos, quanto ao tipo de locomoção, podem, aqui falando sobre os animais no diagrama ainda, tá? Quanto ao tipo de locomoção, podem voar, já está escrito, podem também, vocês vão completar, nadar, correr, andar, saltar, rastejar. Então, voltando, quanto ao tipo de locomoção, podem voar, nadar, correr, andar, saltar e rastejar. Que aqui é o caso das cobras, né? Então, animais que rastejam. Quanto à alimentação, podem ser, como que os animais são classificados? Que eles podem ser carnívoros, herbívoros e onívoros, tanto que comem vegetais, como comem também, se alimentam também de carne. Então, vai ficar carnívoro, herbívoro e onívoro. E aqui embaixo é a nossa autoavaliação. Então, você vai avaliar, colocando o X, os quadradinhos, do primeiro capítulo, do segundo, do terceiro e do quarto. É a sua autoavaliação, tá? Aqui é você que preenche. Então, aqui na parte de cima, quem acertou, quem já corrigiu, também dá o certo. E aqui nós terminamos, então, o nosso capítulo 4
de ciências. E na próxima semana nós vamos começar com o livro 2, tá? Já ciências nós já vamos começar com o livro 2, tá bom? Então essa aula a gente termina a nossa aula de ciências. E tchau para vocês.